Salve galera, o tema do vídeo de hoje é preciso criar uma estética comunista brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu fiz uma postagem há mais ou menos um mês atrás, falando que era fundamental criar uma estética comunista brasileira, que a gente precisava deixar desse negócio de estar repetindo a estética soviética. Deu muita polêmica, muito debate, muita coisa, então vamos ajeitar algumas visões. Primeira coisa, existe um longo debate na história do marxismo sobre as diferenças da ascensão revolucionária da classe trabalhadora frente ao que foi o processo da burguesia na Europa Ocidental. De maneira bem telegráfica, bem rápida, a burguesia na Europa Ocidental virou classe hegemônica na produção de ideias antes de se tornar classe politicamente dominante. Por quê? A burguesia ascende economicamente enquanto uma classe rica. Os caras tinham grana, tinham dinheiro, eram grandes comerciantes, grandes, inclusive, proprietários de pessoas escravizadas, envolvidos no comércio colonial e todo tipo de iniciativas que possibilitavam que, antes deles dominar o poder do Estado, eles tinham poder econômico. A classe trabalhadora não tem isso. Então tem uma diferença que não é possível para a classe trabalhadora ser classe hegemônica na produção de ideias, dirigir cultural e materialmente a sociedade antes de conquistar o poder político. Isso, porém, contudo, não nega que no processo de luta e organização da classe trabalhadora é possível e necessário desenvolver uma estética comunista. Essa estética comunista só vai estar completa quando tivermos a Revolução Brasileira, dominarmos o poder político do Estado e, consequentemente, os grandes meios de comunicação. Isso, contudo, não nega a necessidade de, desde já, ir construindo os fundamentos dessa estética. E que fundamentos são esses? Acho que a primeira coisa, o movimento comunista brasileiro, historicamente, por uma série de motivos que não convém debater aqui, está muito ligado à história do que foi a União Soviética. A União Soviética acabou, mas os comunistas continuam tendo muita referência estética desse passado soviético. Então, nas artes comunistas, letras cirílicas, alfabeto cirílico, uma configuração de artes muito parecida com o que seria o realismo soviético. E aí você entra num debate das diversas fases, expressões do realismo socialista na União Soviética, mas muito próximo do que seria o realismo socialista na União Soviética. A iconografia, a imagem de trabalhador e trabalhadora muito próximo do que deveria ser, do que era na União Soviética, e desprezando vários elementos da realidade brasileira. Eu acho que a primeira coisa a se dizer é que nós podemos e devemos aprender com todas as experiências socialistas, soviética, chinesa, cubana, vietnamita, e até revoluções que já foram derrotadas, como a Revolução Argelina, a Revolução Moçambicana, Angolana e por aí vai. Todas essas revoluções criaram suas experiências próprias, inclusive a sua estética, mas não dá pra gente copiar. Não dá pra gente copiar por um motivo bem simples. O Brasil tem particularidades, tem realidades no Brasil que a gente não acha na União Soviética, na China, no Vietnã, em Cuba, na antiga Iugoslávia e por aí vai. Ou seja, o que é estética? Estética não é design, há muita confusão com isso. A camarada Caterine, por exemplo, que trabalha inclusive como design de vários livros da ruptura, ela fez vários comentários no Twitter falando que, galera, vocês estão confundindo estética com design, e é verdade, veja. O que é estética? Estética é uma forma de se compreender as expressões artísticas e culturais de um povo, a forma como se lê, como se pensa essa concepção artístico-cultural e os sentidos e significados que se dão para ela. Então, toda estética tem um design, mas o design não se resume à estética. Então, quando eu falo de criar uma estética comunista, não estou falando só do estilo de letras que a gente coloca nas artes, da combinação de cores, dos traços de linhas que compõem as artes, os desenhos e por aí vai. Isso existe, mas é parte menor de um debate maior, que é sobre concepção estética, ou seja, que orientação política a gente vai dar para a produção artística e cultural, a partir de que sentido político, histórico, existencial, ético, filosófico. A estética
grandes linhas, significa isso. Quando eu falo criar uma estética comunista brasileira, isso parte para mim de alguns princípios. Primeiro, é uma estética mergulhada na história brasileira. Então não dá, por exemplo, toda a nossa produção artística e cultural ser voltada para falar da Comuna de Paris, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e a gente não produzir sobre a nossa própria história, sobre a história de luta do povo trabalhador do Brasil, seja na era capitalista, seja na era pré-capitalista. Então, assim, a gente tem que produzir, tem que falar, tem que entender o que é que foi o Quilombo dos Palmares, o que é que foi a cabanagem, o que foi a balaiada, o que foi a Revolução Pernambucana, o que foi as resistências indígenas ao processo colonial que o Brasil viveu por mais de 300 anos, o que foi o processo abolicionista, quem foi Luiz Gama, quem foi Teresa de Benguela, quem foram os líderes da cabanagem, enfim, produzir uma concepção de arte que faça o nosso povo trabalhador se apropriar da nossa história de luta. A gente tem que criar uma simbologia, uma mitologia, um folclore sobre a nossa história. Nesse sentido, por exemplo, o movimento Mangue Beat faz isso muito bem em Pernambuco, sobre se apropriar de elementos corriqueiros da cultura recifense, da cultura pernambucana e trazer isso para o conjunto da população nas músicas. Inclusive, dar um sentido, por exemplo, para os mangues. Então, a burguesia sempre criou a narrativa de Recife, Veneza brasileira, a cidade dos rios, das pontes e por aí vai. É o movimento Mangue Beat chega, não, beleza, Recife, cidade dos rios, das pontes, a cidade dos mangues, dos caranguejos, dos homens caranguejos, da fome, da lama, das pessoas que estão numa situação tão miserável que vivem da lama. Ou seja, o movimento Mangue Beat pegou uma imagem de Recife, pegou vários signos, sabe, vários símbolos da cidade e fez uma releitura a partir de uma perspectiva popular e crítica. A gente precisa criar uma concepção de estética que remeta principalmente à história das lutas, rebeldias e resistências do povo brasileiro. Isso não significa negar a fala da Revolução Cubana, a fala da Revolução Chinesa, mas o foco, a prioridade dos comunistas deve ser produzir uma arte que remeta à história de luta do seu povo. Então, por exemplo, é muito incrível quando Jorge Amado, em Capitães de Areia, pega a história de meninos em situação de rua, que é uma realidade presente em toda a cidade brasileira, e faz uma leitura revolucionária daquilo ali. Faz uma leitura dos meninos em situação de rua como figuras humanizadas, vítimas da brutalidade capitalista, mas que têm autonomia, que pensam que têm um potencial revolucionário. Isso é um exemplo de uma estética comunista brasileira. A obra de Jorge Amado é um exemplo de uma estética comunista brasileira. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Percebe? Ter como prioridade pensar a história brasileira numa perspectiva nacional, popular, história de luta, de resistência, de rebeldia do nosso povo como um norte, como viga central da nossa produção artística e cultural. Dentro desse debate, a segunda coisa, veja, a gente não precisa inventar a roda. Existem várias contribuições no teatro, na música, no cinema, nas artes plásticas, de uma estética comunista brasileira. O problema é que a esquerda recente tem uma formação muito precária, tem uma apropriação histórica muito enfraquecida da profundidade do que é a história do movimento comunista brasileiro. Então eu dei o exemplo de Jorge Amado. Jorge Amado, por exemplo, produz uma obra literária que é fundamental para pensar e operacionalizar uma estética comunista brasileira. Lima Barreto, que não era comunista, produz uma obra que é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. O cinema novo, de Glauber Rocha e Companhia Limitada, é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. Racionais, MC e o Mangue Beat, o movimento hip-hop brasileiro, especialmente seu período clássico, é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. O teatro do oprimido, o teatro experimental do negro no Brasil é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. O histórico de produção das escolas de samba do Rio de Janeiro, em particular, é fundamental para pensar essa criação. Então, a segunda coisa, veja, não é um processo do zero. Não é, precisamos inventar a roda, nada foi feito, por aí vai. O que precisa é a gente se apropriar melhor da nossa história, sistematizar o que foi produzido, se apropriar, inclusive, dos próprios debates
que já rolaram na história do movimento comunista, do marxismo brasileiro, sobre a temática. Então, por exemplo, quem aqui já leu Edson Carneiro? Um autor fundamental para pensar a construção de uma estética comunista brasileira. Percebe? Tipo, Edson Carneiro, negro, comunista e por aí vai. A terceira tese fundamental é que essa estética comunista brasileira tem que ter uma missão de combater a fragmentação do nosso país. Veja, no meu vídeo Desafio de Entender o Brasil, eu fiz essa provocação, né? Pô, você que é do Rio Grande do Sul, consegue debater a história da Bahia? Você que é da Bahia, consegue debater a história do Espírito Santo? Você que é do Espírito Santo, consegue debater a história de Pernambuco? Do ponto de vista cultural, artístico, histórico, simbólico, a gente tem uma dimensão parecida. Então a história da Revolução Farroupilha, a história dos lanceiros negros e a própria ideia de um gauchismo de esquerda muito bem expresso no livro O Tempo e o Vento, isso é um debate do Rio Grande do Sul, que ninguém se apropria fora do Rio Grande do Sul. Assim como a reivindicação que Pernambuco faz da bandeira, sua história, dos seus símbolos e a ideia de que a pernambucanidade foi forjada na rebeldia, na luta e nas revoluções, isso é um debate em Pernambuco que não sai do Estado. Assim como o debate que se tem sobre a cabanagem como construção da identidade de Belém do Pará é um debate que fica lá. Ou seja, a gente tem uma visão muito fragmentada do nosso país. Essa fragmentação é funcional à dominação burguesa, porque nesse vácuo de uma compreensão nacional entra uma visão liberal cosmopolita que emana de São Paulo, que pensa São Paulo como um grande representante do Brasil, e a visão de São Paulo que se tem é como se São Paulo fosse uma espécie de Nova York tropical. Então, assim, a gente tem uma tarefa fazer com que o povo brasileiro se conheça a partir da sua produção artística, fazer com que essas fragmentações regionais sejam combatidas, fazer com que a realidade de cada estado, de cada trabalhador em cada estado e cada região seja compreendida nacionalmente como um todo, circule nacionalmente. Essa é uma tarefa nossa. Além disso, uma quarta tese: a criação de uma estética comunista brasileira deve funcionar também como um repositório da disputa pela memória e pela história e pelo folclore do nosso povo. Então, por exemplo, não dá para a gente ter uma produção artística comunista que não combata a tese de que o Brasil é um país pacífico, sem violência, ou de que o país é um país pouco racista se comparado com os Estados Unidos, ou então a ideia de que movimento de luta pela terra é um negócio recente, um negócio que começou só com o MST. E aí não, e o MST, inclusive, combate muito essa visão. O MST está sempre lembrando das ligas camponesas, do Master, que surgiu lá no Rio Grande do Sul. Mas, sabe, tipo, tem que ser tarefa dos comunistas fazer com que o povo trabalhador compreenda a sua história. O povo trabalhador... Por exemplo, hoje no Rio Grande do Norte, quantas pessoas sabem quem foi Djalma Maranhão, mas sabem de verdade o que significou sua prefeitura? Em Natal, o que é que significou os projetos? Sabe quantas pessoas, na faixa dos 20 anos, sabem quem foi José de Castro, em Pernambuco? O debate da luta de José de Castro contra a fome. Quantas pessoas sabem quem foi as gigas camponesas? Quantas pessoas sabem quem foi Alexina Crespo, Elizabeth Teixeira e tantos outros nomes da luta pela terra? A gente tem uma tarefa de construir uma estética, uma linguagem, uma obra que ajuda a descolonizar o Brasil, a pensar o país como um todo, a pensar o país numa perspectiva popular, proletária, negra, que negue esse cosmopolitismo abstrato, essa busca de influências da Europa, dos Estados Unidos, essa coisa de pensar o Brasil só a partir de São Paulo, ou pensar o Brasil só a partir de algumas poucas cidades do litoral brasileiro. E mesmo esse litoral, inclusive, é muito mal conhecido, né? Pensar uma estética comunista brasileira significa, no plano artístico e cultural, o mesmo desafio que eu apresentei no meu vídeo, o desafio de entender o Brasil. Ou seja, se a gente tem que desenvolver uma teoria do Brasil, a gente precisa conhecer melhor o nosso país, a nossa complexidade, a gente precisa produzir uma arte, uma cultura, uma visão artística do país que reflita esse desafio de aprofundar conhecimento sobre o nosso país. Não dá, gente, não dá muito pra gente produzir um cartaz para a internet que busca representar um trabalhador e uma trabalhadora, e o trabalhador que está ali representado é um trabalhador soviético de macacão, sabe? Porque, assim,
Se for quer representar um trabalhador brasileiro, vai ser um Seu Zé, que não é alto, forte e parrudo, como se representa os caras soviéticos, que é magro, porque não se alimenta bem, porque não teve uma boa nutrição na sua vida, que vai ter um bigodinho de sopa, que é provável que seja banguela, porque não tem o atendimento de saúde adequado, sabe? Esse é o trabalhador brasileiro. Esse é o nosso povo. Nosso povo tem que estar representado na nossa arte, na nossa visão artística de mundo. Fora isso, veja, arte não é só o conteúdo. Eu acho que existe um empobrecimento do debate artístico nas esquerdas que é incapaz de pensar a forma da arte e que fica esperando um conteúdo panfletário. Eribaldo fala disso muito bem. Então, por exemplo, Bacurau. Bacurau é um bom filme, eu particularmente gostei. Não achei nada maravilhoso, do outro mundo e tal. Mas sabe o que foi que mais me incomodou em Bacurau? A estética, a linguagem de Bacurau, a forma de contar a história é muito próxima do cinema estadunidense. Então, por exemplo, só para ilustrar o meu ponto. Quando vocês assistem um cinema argentino, eu tenho certeza que vocês percebem uma diferença na forma de contar a história, no tempo da história, no tempo dos diálogos, na forma como a fotografia aparece, na importância que se dá aos detalhes. Há uma estética de um cinema argentino que é muito diferente do cinema hollywoodiano, sabe? Então, assim, por exemplo, quando a gente assiste O Segredo dos Seus Olhos, de Ricardo Darín, não é só porque a história do filme é muito foda. Eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu assisti, porque você vê claramente que não é um filme hollywoodiano. Percebe? Assim como no Brasil a Global Filmes, que é a principal distribuidora do mercado cinematográfico brasileiro, a Global Filmes, por exemplo, tem uma estética de filme B dos Estados Unidos. Então, a temporalidade do filme, a forma de contar a história, a construção de paleta de cores, de fotografia, sonografia, iluminação, tudo é muito parecido com o filme B dos Estados Unidos. Então, não é só o conteúdo, uma estética comunista é que o filme tem que ser panfletária, a peça de teatro tem que ser panfletária, o clipe tem que ser panfletário. Não. Por exemplo, o álbum do Dom L, o RPA2, é um exemplo perfeito de construção de uma estética comunista brasileira. E o Dom L poderia não ter falado de revolução em nenhum momento do álbum, e embora ele fale, que aquilo continuaria sendo um exemplo perfeito de estética comunista brasileira. A estética comunista brasileira não precisa ser um negócio que diga: ei, galera, vamos tomar o poder, vamos fazer a revolução. Precisa ser algo que ajude a conhecer melhor o Brasil, ajude o brasileiro a conhecer mais seu país, a conhecer suas diversas realidades, a ter um sentido integral do que é o nosso país no passado, no presente, o que ele pode ser no futuro. Então você vai ter várias obras que ajudam a pensar o Brasil, que estão inseridos numa perspectiva de uma estética comunista brasileira, que não vão ser, por exemplo, abertamente de esquerda, sabe? E que vão estar contribuindo nisso. Que é o caso, por exemplo, eu citei Lima Barreto como exemplo. Lima Barreto não era comunista, percebe? Não era marxista. Mas assim, a obra de Lima Barreto é um dos pilares da construção de uma estética comunista brasileira. Então, para além de pensar um conteúdo militante, um conteúdo politizado, é pensar também uma forma realmente nacional, uma forma descolonizante, uma forma mergulhada nas contradições e na história brasileira que ajude a compreender melhor o nosso país, a nosso povo se autocompreender. A gente tem, gente, um desafio gigantesco de entender o Brasil. A produção acadêmica brasileira, no geral, entende muito pouco o nosso país e menos ainda a América Latina. A gente é muito eurocentrado, a gente é muito colonizado. E aí, veja, fugir dos debates sobre a Revolução Brasileira, sobre a realidade brasileira e latino-americana, para se refugiar em debates sobre história soviética, sobre estética soviética, é uma forma de colonialismo cultural também. A dose entre estudar uma experiência revolucionária passada para aprender com ela e um colonialismo cultural pela esquerda, isso é uma linha que é muito tênue. Isso vai depender muito de como você usa essa história da experiência passada, no caso da experiência da União Soviética, qual é a função política, teórica, estética, filosófica que ela tem no seu fazer político. E sim,
Pode ser que o que você acha que está fazendo é construir uma memória da classe trabalhadora mundial. Ó, não, estou aqui lembrando a experiência soviética, o que foi a primeira experiência socialista do mundo, mas pode ser que na tentativa de ajudar a construir uma memória proletária da classe trabalhadora brasileira, que seja parte da memória proletária mundial, o que você está fazendo, na verdade, seja uma forma de colonialismo cultural. Você está fugindo da sua realidade para se refugiar numa realidade soviética. Você está fugindo da sua realidade para se refugiar numa realidade da Coreia do Norte, da China, para enfrentar os desafios e as contradições da sua realidade. O que é referenciar, defender e aprender com a experiência? O que é colonialismo cultural? Isso não é dado a priori, isso é dado pela própria prática. Isso é dado pela própria forma como você se relaciona com a temática, com os assuntos, como você constrói a luta política. Mas eu digo aos comunistas brasileiros, nas artes e não só, que a gente tem um desafio. Do mesmo jeito que a gente tem um desafio de organizar a classe trabalhadora brasileira para a revolução, a gente tem um desafio de construir uma estética proletária comunista da revolução brasileira desde já. Processo que só vai ser concluído com a revolução, porque vai ganhar um novo impulso em condições políticas favoráveis para isso, mas que pode e deve começar desde já. A União Soviética, uma experiência que a gente tem muito a aprender, mas ela é passado. O nosso futuro é a Revolução Brasileira. Nossa revolução vai ser feita no Brasil. Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, falavam que a revolução é necessariamente internacional por seu conteúdo, mas na sua forma ela é nacional, porque os comunistas vão ter que resolver o seu problema com a burguesia do seu país, ou seja, vamos ter que derrotar a burguesia do nosso país. Para derrotá-la, a gente precisa conhecer profunda e visceralmente a nossa realidade e produzir uma teoria, uma estética a partir disso. Esse é o nosso desafio. Produzir uma estética comunista brasileira. Descolonizar nossa compreensão de mundo. Fazer com que a classe trabalhadora tenha uma visão realmente nacional do nosso país. Mergulhar nas referências na história latino-americana. Construir uma contra-hegemonia proletária que seja radicalmente nacional, porque revolucionária, anti-imperialista e anticapitalista, porque a burguesia brasileira ela não tem projeto nacional, ela tem projeto de manter a submissão ao imperialismo e a reprodução da dependência. Ser nacional no Brasil significa ser popular, significa ser revolucionário. Isso é possível ser realmente nacional construindo essa teoria e essa estética da Revolução Brasileira. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.